Eu recebi aqui uma pergunta das redes sociais. Por que investir em ação que paga 9% de dividend yield se a Selic está em 14% e 25%? Essa pergunta ela é muito boa. E eu entendo que é natural muitas vezes as pessoas compararem o dividend yield de uma ação com a taxa Selic. Afinal, a taxa Selic é aquele rendimento que você consegue sem muito esforço. Para que eu vou investir numa ação que vai me pagar 9% se eu posso aplicar aqui no título do governo recebendo mais de 14% ao ano? Não faz muito sentido. Aí que tá, pessoal. Tem que olhar nos detalhes. E existem 3 pontos que você tem que levar em consideração na hora de fazer essa análise, tá bom? O primeiro é que a taxa Selic é um número nominal e, geralmente, o dividendo ele é real. Eu já fiz um estudo antes, pretendo compartilhar com vocês, que as empresas brasileiras ao longo do tempo conseguiram crescer seus dividendos na média acima da inflação. Afinal, inflação nada mais é do que aumento de preço. E quem faz o aumento de preço? São as empresas. Obviamente que tem vários fatores que influenciam, política fiscal, política econômica, política de juros do Banco Central, várias dessas coisas importam e impactam na inflação, mas quem vai repassar a inflação para o consumidor são as empresas. Então, se as empresas repassam a inflação ao longo do tempo, o lucro delas deveria também aumentar ao longo do tempo. Ao contrário da taxa Selic. O que acontece se você botar 100 mil reais num título do governo e você gastar os 14,25% que o governo te pagou? Daqui a um ano você vai ter os mesmos 100 mil reais. Só que os 100 mil reais daqui a um ano, obviamente, compram menos. Os dividendos não. Como eu disse, os dividendos eles tendem a ser real. Óbvio que depende de empresa para empresa. O dividendo da Petrobras vai cair esse ano? Provavelmente. Por quê? Porque o preço do petróleo está caindo no mercado internacional. Por outro lado, o dividendo dos bancos tende a ser maior esse ano do que foi ano passado, quem sabe crescendo acima da inflação. Então, na média, as empresas brasileiras elas crescem os dividendos acima da inflação. Então, esse é o primeiro ponto de atenção que você tem que ter. Não adianta comparar a Selic nominal de 14% com um dividend yield de 9%. Segundo ponto que é importante, impostos do país, eles são altos e quem investe no tesouro vai ter que pagar imposto de renda, tá? Então, na hora que você recebe os 14%, você tem que ali tirar entre 15% a 22%, dependendo do período que você investiu, tá bom? Então, esses 14% eles não são puros. Você ainda vai ter que pagar a sua contribuição ao governo federal, tá? Então, esses 14 viram algo como 13, talvez até um pouquinho menos. Então, tem que ficar esperto na tributação. Enquanto isso, os dividendos, por enquanto, são isentos de impostos. E aí a gente tem que tomar um cuidado, né, pessoal? É muito comum falar as empresas do Brasil não pagam impostos sobre dividendo. Bom, as empresas do Brasil pagam ISS, IPI, ICMS, imposto de renda, imposto de folha, imposto na importação de software, é muito imposto. E a única benesse que as empresas brasileiras têm é a isenção do imposto de renda. Se a gente pegar o imposto corporativo, o imposto de renda que as empresas pagam no Brasil, é um dos maiores do planeta. Então, é importante que a gente tenha essa noção na hora de fazer esse comentário. Sim, as empresas brasileiras não pagam imposto de renda, mas se você considerar todos os outros impostos, basta ver a carga tributária do Brasil. Ela é o dobro do que é os outros países emergentes. Então eu brinco que a isenção de imposto de renda é um copo de água para quem está no inferno, porque é muito imposto que as empresas pagam no Brasil e na hora que você vai comparar a Selic com os dividendos são isentos. A Selic tem que pagar. Pode ser que os caras mexam nisso aqui no futuro, mas por enquanto a fotografia é essa, tá bom? E terceiro, talvez o mais importante, as empresas têm crescimento, as empresas elas reinvestem. A gente falou dos bancos, os bancos retêm parte do seu lucro. O Banco do Brasil, que paga ali por volta de 10% de dividend yield, tem que lembrar que ele está retendo 55% do seu lucro. Está retendo. O que significa isso? Ele lucrou lá por volta de 40 bilhões e distribui para os acionistas por volta ali de 18, 22 bilhões de reais, eu estou falando assim, números por cima, ficam dentro do banco. E o banco vai fazer os investimentos, emprestar para mais gente, fazer novas iniciativas, eventualmente mais agências, em fazer os investimentos em aquisição de cliente, na mais publicidade, etc. Então, o banco, ele retém esse lucro, não são só os bancos, as outras empresas também fazem. Então você não pode comparar um ativo como uma ação que distribui uma parte como dividendos, mas também retém outra parte do lucro para continuar crescendo, com um ativo que não tem a mesma característica. Se você consumir os 14% da Selic, o que vai acontecer com você? Daqui a um ano você vai ter o mesmo dinheiro que você investiu lá atrás.
Só que esse dinheiro não apenas não cresceu, como está sendo corroído pela inflação. Então tem que ficar esperto. Então, pessoal, esses são os 3 motivos pelos quais você tem que tomar um cuidado na hora de comparar dividend yield com taxa Selic. Vou repetir. O primeiro, o dividend yield das empresas, geralmente, ele é real. Ou seja, o dividendo que ela distribuiu esse ano tende a crescer pelo menos a inflação ao longo do tempo. Não é o que acontece com quem investe no Tesouro. Segundo, quem investe no Tesouro Selic ainda vai ter que pagar imposto de renda. Quem investe em ações está recebendo um dividendo isento. É importante lembrar que o JCP paga um pouquinho de imposto, mas a maior parte das empresas, o JCP representa uma parcela menor do que o dividendo em si. E terceiro, para mim o mais importante, as empresas continuam investindo, as empresas continuam crescendo. Pega as 10 maiores empresas da Bolsa hoje, Vale, Petrobras, VEG, B3, os bancos, Ambev. Essas empresas são mais lucrativas hoje do que eram 20 anos atrás. Essas empresas produzem mais hoje do que produziam 20 anos atrás. Por quê? Porque parte do que as empresas lucraram, elas distribuíram na forma de acionistas, mas outra parte elas retiveram para continuar fazendo investimentos e assim continuar crescendo. Portanto, pessoal, tome cuidado na hora de comparar Selic com o dividendo de uma ação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo grande.